Diretamente de Belo Horizonte, da sala MED 1, sou eu, Túlio, seu professor de física, para mais uma dica super importante para o Enem. Hoje nós vamos falar sobre eletrodinâmica, o bicho-papão. Mas fique esperto, que hoje eu vou te dar as dicas necessárias para a gente tirar esse medo da cabeça e arrasar nas questões, porque tem como a gente pegar umas dicas, gente, que arrasa. Vamos começar então? Preparados? Então let's go, sem perder muito tempo. Vamos começar a falar sobre circuitos elétricos. A intenção da aula hoje, inclusive, é a gente abordar um pouco sobre os circuitos elétricos e eu vou dar uma focada principal sobre potência elétrica, que é a potência de funcionamento dos equipamentos, e ver o que influencia essa potência de funcionamento. Vamos discutir chuveiro, como que um aparelho pode ser conectado em circuito e de repente mudar a potência de funcionamento dele. Aqueles casos de repente liguei uma lâmpada e coloquei outra lâmpada, ficou mais forte, ficou mais... Todos esses casos. Tudo bem? Então, partiu, começar. Lembre-se que vamos falar de circuitos elétricos, então nós estamos falando sobre aparelhos que vão receber energia elétrica. Como que eu faço para um aparelho receber essa energia elétrica? Tem que construir esse circuito e esse circuito ele sempre vai ter esses componentes aqui. Primeiro, todo circuito tem que ter fonte de tensão, todo circuito tem que ter os receptores, que são os aparelhos que vão consumir a energia, tem que ter fios condutores para levar a corrente elétrica de um ponto ao outro, e muitas das vezes nos nossos aparelhos, nossos circuitos, nós temos chaves interruptoras que vão ser responsáveis por abrir ou fechar o circuito e aí permitir ou não a passagem de corrente. Aqui, o que eu quero que você já fique assim mega ligado é da importância dessa fonte de tensão. Gente, fonte de tensão vai ser pra gente uma tomada da sua casa, vai ser uma pilha, vai ser uma bateria, vai ser alguma coisa que vai gerar uma diferença de potencial, a tal DDP. Gente, coisa mais importante do circuito elétrico é DDP. É a DDP que gera o movimento dos elétrons, porque é a DDP que dá energia para o movimento dos elétrons. Quando a gente fala sobre DDP, gente, DDP é aquilo que é em volts. É a voltagem do aparelho, por exemplo. Quando a sua casa ela tem uma DDP a gente geralmente coloca o símbolo dela como 1, beleza? Então, quando a gente tem uma DDP, por exemplo, de 110 volts, que é aquilo que a gente fala geralmente na nossa casa, 110 volts, significa que um punhadinho de elétrons, que dá 1 coulomb de elétrons, você lembra que cada elétron tem uma carga elétrica associada a ele, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 menos 9 ao cubo, essa história? Agora você pega um tanto de elétron, pega um tanto de elétron, faz um punhadinho de elétron, aí esse punhado de elétron vai ter 1 coulomb. Toda vez que passa esse punhado de 1 coulomb de elétron na sua casa, a sua casa abastece ele com 110 joules de energia. Então a DDP, ela sempre te indica a quantidade de energia que é doada para cada 1 coulomb de carga. Tá doando energia para quê, Túlio? Para o elétron andar. E você já adivinha para onde essa energia vai parar, no funcionamento do aparelho. Gente, se você sabe que a DDP indica a quantidade de energia que é dada para esse punhadinho de elétron, fica até de boa você compreender por que um choque gerado por 220 é mais forte do que um gerado por 110. Porque agora, na sua tomada de 220, para cada mesmo 1 coulomb, está sendo doado 220 joules de energia. Então isso aqui tem um impacto muito maior em você. Tudo bem? DDP é o que gera corrente elétrica. Se não tem DDP, não tem corrente elétrica. Tudo bem? De boa? Top. Receptores, é tranquilo, Receptores vão ser os aparelhos que eles vão consumir essa energia elétrica e vão funcionar. Aqui, por exemplo, eu coloquei como exemplo coloquei isso aqui para ser a minha tensão. Geralmente, a gente coloca representando
no nosso circuito esses dois traços aqui, ó, para falar que é a nossa tensão elétrica. Aqui seria DDP, ó, o zinho. Tudo bem? Esse aparelho aqui em cima é a lâmpada, vai ser o aparelho consumidor, vai ser o meu receptor. Tranquilo? E aí, para eu levar a energia daqui para cá, eu tenho os meus fios condutores. Lembra que os fios condutores, eles são assim considerados ideais, né? Então, eles só transportam mesmo a sua corrente e não tira nada. Tudo bem? Adicionei aqui um ponto importante, que é a sua chave interruptora, que é igual o interruptor da sua casa mesmo, que você aperta e ele é responsável por ligar ou desligar a lâmpada, estaria aqui. E repara como que ele faz essa lâmpada funcionar ou não funcionar. Repara só. Repara aqui, a sua diferença de potencial, como o próprio nome sugere, é uma diferença de potencial. Diferença é um menos o outro. Porque você sabe que quando a gente está falando, por exemplo, de uma tensão, de uma voltagem qualquer, a gente fala de polo positivo e polo negativo, né? Mas não falando polo positivo e polo negativo, quero dar outro nome. Vou chamar aqui de polo A e vou chamar aqui de polo B. Tudo bem? Aí essa minha bateria, essa minha tensão, ela tem uma diferença de potencial A menos B. Potencial A menos potencial B. Aí tem uma diferença de potencial A menos B. Certo? Aí olha que doideira. Esse fio aqui da esquerda, ó, ele consegue levar a influência desse potencial A até a sua lâmpada lado esquerdo. Então a sua lâmpada ela fica do lado esquerdo conectado na influência do polo A. O polo B, ele consegue influenciar a sua lâmpada do lado direito. E acaba que, no fim das contas, a sua lâmpada ela fica submetida a uma diferença de potencial, que é AB. Se ela está numa diferença de potencial, então ela liga. Então ela funciona. Isso aqui fica funcionando. Ó. Todo aparelho, para funcionar, tem que estar submetido a uma diferença de potencial. Porque ela é quem dá energia. Então tem que ter DDP para ter funcionamento do aparelho. Certo? Agora olha que doideira. Se de repente eu pego esse fio e rompo ele neste ponto, aí a gente até fala que isso aqui é abrir o circuito, né? Você concorda comigo que esse potencial A aqui, ó, ele não consegue chegar mais aqui. Agora eu não tenho potencial A do lado esquerdo. Se eu não tenho potencial aqui, não tenho DDP. DDP não é a diferença entre os potenciais. Um potencial não faz diferença de potencial. Então eu falo que nesse momento aqui, com o meu circuito aberto, a minha lâmpada para de brilhar. Aí ela apaga. Tudo bem? Para eu não precisar ficar cortando e remendando o meu fio, isso aqui é uma chave interruptora. Essa chave interruptora, ela é um ganchinho mesmo, que ela faz, ora, o circuito estar conectado, e a gente fala que é o circuito fechado, e aí tem fluxo de corrente, ou então a minha chave está aberta, e aí não tem fluxo de corrente, porque eu não tenho aqui mais potencial na lâmpada. Tudo bem? Então fica ligado. Circuito sempre é composto de aparelho que vai consumir energia elétrica, um aparelho que vai dar a energia, que é a DDP, a fonte de tensão. Fios de ligação e pode ter uma chave interruptora para controlar o funcionamento desse aparelho. Tudo bem? Uma vez que esse aparelho está ligado, nós começamos a fazer o estudo de aparelhos mais específicos que a gente fala que são os resistores. Resistores da física elétrica são aparelhos que são responsáveis por transformar energia elétrica em energia térmica. Gente, na hora que a DDP age e começa a existir o fluxo de elétrons, os elétrons eles vão fluindo e eles vão batendo na própria estrutura atômica do condutor. O elétron, quando ele anda dentro de um fio, gente, o fio não é oco, né? O fio, ele é sólido. E aí o elétron lá dentro, ele bate nesses átomos do fio. Então o fio, ele cria como se fosse uma resistência à passagem. Todo o corpo, ele gera uma dificuldade à passagem desses elétrons.
E aí, esses elétrons em movimento, como eles vão tendo esse atrito devido a essa dificuldade de atravessar o condutor, esse atrito começa a gerar calor. Então a gente fala que quando um condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica, condutor percorrido por corrente elétrica gera calor. Você tem transformação de energia elétrica em energia térmica. Tem até o nome, né? Efeito Joule, que é esse efeito que transforma energia elétrica em energia térmica. No caso dos resistores, resistores vão ser aparelhos com essa função específica de transformar energia elétrica em energia térmica. Chuveiro, né? Melhor exemplo. Porque também tem muita gente que vira e fala assim, nossa, Túlio, mas se eu tenho um circuito elétrico e ele produz calor, né? Isso é ruim, porque eu não quero que meu circuito elétrico ele fique com superaquecimento. Verdade. Você está com um equipamento eletrônico, você não quer que ele fique em alta temperatura. Porém, existem alguns equipamentos que eles são criados para gerar aumento de temperatura. Que é o caso do chuveiro, que funciona, né, para aumentar a temperatura da água. Você tem por exemplo, secador de cabelo, que ele faz aumento de temperatura do ar. Você tem o grill de Foreman, que ele faz através de transformação de energia elétrica em calor para chapa. Tem a chapinha, né, de cabelo. Então, todos esses aparelhos são considerados resistores. Transformam energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Daí, esses resistores, a função deles é fazer essa transformação de energia elétrica em energia térmica. Porém, alguns aparelhos podem transformar muita energia ou podem transformar pouca energia. E aí entra o estudo da potência que esse aparelho pode ter. Primeiro lembra, o que é potência? Potência é uma grandeza física que indica a quantidade de energia que é transformada por unidade de tempo. Tipo assim, ó, Túlio, inventei, hein? Vou fazer aqui um exemplo, ó. Exemplo. Finge que você tem um aparelho, um forno elétrico, e esse forno elétrico ele consome 200 joules de energia num tempo de 2 segundos. Túlio, se eu consumo 200 joules de energia num tempo de 2 segundos, em média, eu consumi 100 joules de energia por segundo. Isso aqui é a potência do meu aparelho. A cada 1 segundo, ele transforma 100 joules de energia. Inclusive, falo que a potência desse meu aparelho é de 100 watts. Então, aqui, ó, potência é energia transformada dividido pelo tempo que demorou para transformar essa energia. Aqui a formuleta, ó. Daí, você percebe, então, que a potência vai indicar o quão rápido, né, essa energia é transformada. Você percebe, inclusive, que agora fica fácil, né, você perceber por que você tem um aparelho, por exemplo, de potência 100 watts, uma lâmpada, imagina, de potência 100 watts, e outra lâmpada de potência 40 watts. Túlio, a lâmpada de 100 watts, ela brilha mais porque em 1 segundo ela transforma 100 joules de energia. A de 40 watts até brilha, mas ela brilha pouco, ela é pouco potente. Ela brilha pouco por quê? Porque agora em 1 segundo ela só transforma 40. Então essa aqui é mais potente. Lembrou o conceito de potência? Vamos carregar isso agora lá para a elétrica. Se você está falando, por exemplo, de um chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico ele tem potência de funcionamento. Geralmente é 5.000 watts, 6.000 watts, que é a potência que indica, né, a quantidade de energia que vai ser doada para a água por segundo. Né? Para o chuveiro elétrico, quanto maior a potência de funcionamento dele, melhor ele é, porque significa que ele vai esquentar rápido a água de forma mais rápida. Beleza? Quanto maior a potência, mais rápido é o fluxo de energia, a transformação de energia. Então, um chuveiro bem potente, ele esquenta muito e esquenta muito rápido. Beleza? A potência do chuveiro pode ser calculada dessa maneira, energia que é transformada por unidade de tempo, mas a gente vai fazer um foco principal na potência do conceito elétrico mesmo. Potência do corpo pode ser dado como?
corrente elétrica que o atravessa. Ô, gente, esse I ali, ó, é corrente elétrica, tudo bem? Vezes DDP. Então, você percebe de cara que você pode calcular potência através dessa formulinha, mas na elétrica a gente vai amar usar essa fórmula aqui, que é a do π, né? Famosa π. Caiu no Enem há pouco tempo. Potência do aparelho é a corrente que o atravessa vezes a DDP. Tranquilo? Mas eu quero chegar, ó, nessa de cá. Porque, ok, Túlio, eu sei que resistores, eles têm a função de transformar energia elétrica em energia térmica. Mas quais são os fatores que vão determinar essa potência de aquecimento? Porque, por exemplo, o chuveiro, eu sei que ele tem essa potência de aquecimento de 5.000 watts, inventei, mas ela não é fixa. Eu tenho a potência de aquecer muito, porém eu tenho potência para aquecer pouco, porque o chuveiro ele tem lá uma função inverno e uma função morno, né? Uma função verão. Então eu posso controlar a potência do meu aparelho fazendo mudanças em alguns outros aspectos do meu aparelho. Do tipo, lembra que todo aparelho ele oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica, falamos no início da aula, é tipo o inverso da condutividade. Um corpo que ele é bom condutor, vou anotar aqui no cantinho, ó. Vou até apagar esse meu exemplo aqui para eu poder escrever para você. Fica aqui como se fosse um quadro de rascunho. Deixa eu dar uma molhada aqui no meu papelinho. Esqueci como chama isso aqui. Ó. Os corpos, quando ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica, ele poderia ser um corpo bom condutor, né? Se um corpo ele é bom condutor, colocou condutor grande, você concorda comigo que ele oferece baixa resistência, baixa dificuldade à passagem dos elétrons? Porque ele é condutor, então ele gera uma resistência à passagem dos elétrons pequena. Tudo bem? Resistência elétrica, que é esse R aqui, ó, ele está relacionado à dificuldade que um condutor impõe à passagem de corrente. Por mais condutor que um corpo seja, ele cria essa dificuldade. É natural. Beleza? E agora você observa, ó. Quanto menor a resistência, fazer de laranja aqui, ó. Quanto menor a resistência, mais condutor o corpo é. Então, maior a corrente que passa nele. Tranquilo? Enfim, o que eu quero é isso aqui, ó. Junta essa com essa, você cai nessa. Amei. Lindos. Para você fazer análise de como que um aparelho pode mudar a potência que ele está submetido, analise essa fórmula. Potência que o aparelho está submetido depende da DDP que ele está submetido ao quadrado e é inversamente proporcional à resistência que ele gera. Tranquilo? Se você juntar essas outras fórmulas, você também cai nessa outra fórmula de cá. Potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Mas, dica do meu coração, é a dica que você tem que levar para a prova, inclusive. Por favor, fazer análise de funcionamento de aparelho, nós vamos fazer análise utilizando esta fórmula. Porque ela te dá tudo o que você precisa. Saber como que a DDP influencia a potência, saber como que a resistência influencia a potência. Da maneira correta, nas proporções corretas. Se você usar essa, chance de dar erro. Tranquilo? Confia em mim e a gente vai arrasar agora. Vou apagar aqui esse ladinho, que eu vou te mostrar como que a resistência de um corpo vai fazer influência na potência de funcionamento dele. E é o princípio de funcionamento do chuveiro elétrico. Ó, manchou aqui. Maravilhoso agora. Agora vem cá. Escreve aí, ó. Chuveiro elétrico.
ao chuveiro. Ô, gente, o chuveiro elétrico, ele é considerado um resistor, que é esse aparelho que ele existe para transformar energia elétrica em energia térmica. Ele, inclusive, funciona assim, ó. Não sei se você já ouviu falar, mas quando a gente tem o nosso chuveiro, sempre fala assim, né? Ah, Túlio, tem uma resistência no chuveiro, que ele tá aqui assim, ó. E aqui dentro, olha, tem uma resistência, que é essa resistência aqui, ó. Ela fica assim, ó. Desse jeito, todo mundo já ouviu falar. Ah, Túlio, a resistência do meu chuveiro queimou. É essa resistência aqui. Ela é um fio que é responsável por transformar energia elétrica em energia térmica. Aí, quando o chuveiro é ligado, começa então a liberar energia térmica, porque ele transformou energia elétrica em energia térmica, devido a esse atrito dos elétrons. E aí, uma vez que você começou a liberar calor, passa aqui o fluxo de água, e esse fluxo de água absorve o calor que foi liberado e a água aquece. Funcionamento do chuveiro. Tipo funcionamento do secador de cabelo também, né? Só que o secador de cabelo, a diferença é que o fluido não é a água, o fluido é o ar. E o ar passa pela resistência do secador de cabelo, aí o ar aquece, ele absorve calor, né? Aí o ar aquece e ele passa no seu cabelo e alisa. De boa? Você tem como controlar a temperatura da água que sai ali no chuveiro. Você tem como controlar a temperatura da água até de duas maneiras, né? Primeira delas, mudando aqui o registro, aqui embaixo, quando você vai ligar o chuveiro, para permitir a água ou não permitir água, é o registro ali. Quando você abre muito o registro, a vazão, o fluxo de água é muito grande. Então é liberado um calor, mas esse calor não consegue aumentar tanto a temperatura da água, porque é um volume de água grande, o registro está muito aberto. Aí a água fica um pouco, até esquenta, mas ela não esquenta muito. Agora, quando você abre o registro e abre pouco registro, o fluxo de água é muito pequenininho, né? Então, como o fluxo de água é pequeno, porque é pouca água, ela absorve o calor e como é pouca água, ela aumenta muito a temperatura. Então, uma maneira de você controlar a temperatura do banho é você fazer o controle do registro. Mas vamos fazer aqui o estudo de outra coisa. Você também consegue controlar a temperatura do banho mexendo aquele cursor que conversamos agora há pouco, que é o cursor que vai te indicar se a gente vai estar no modo inverno ou no modo verão. E esse cursor, ele funciona mudando a potência de aquecimento do chuveiro. Inverno, alta potência, verão, baixa potência. E ele faz isso com mudança de resistência. Olha que doideira. Vou fazer aqui um desenho muito fast, hein? Imagina que você tem essas situações aqui, ó. Ó, 1, 2, aqui embaixo. 3, tudo bem? Isso aqui é a resistência interna do chuveiro, beleza? Aí aqui, ó, quando você mexe aquela chavinha, né, aquele botãozinho para fazer escolha, você tá mexendo, é uma chave que tem aqui, ó, que ela pode ficar posicionada, ó, ou no ponto A, ou no ponto B, ou no ponto C. É uma chavinha mesmo, ela pode ficar assim, ó, ou conectada aqui no ponto A, ou ela pode ficar conectada aqui no ponto B, ó, desse jeito, certo? Ou ela pode ficar conectada no ponto C, desse jeito assim, ó. Quando você mexe aqui, ó, você está mudando essa chave aqui, ó, que funciona como um interruptor, né? Porque quando ela está conectada no ponto A, olha onde a corrente elétrica passa. Corrente elétrica passa aqui. Porque essa região de cá, ó, ela está desconectada, está com o circuito aberto, então aqui não passa corrente. Quando está na posição B, nem corrente passa, né? Porque na posição B você não tem circuito fechado, não tem corrente aqui. Quando está na opção C, a corrente passa aqui, ó. Nisso tudo. Olha que doideira, gente. Você concorda comigo que quando você analisa isso aqui, olha o tamanhozinho da resistência aqui, ó. Resistência pequena. Comparado a essa. Olha o tamanhozão dessa resistência por onde está passando a corrente elétrica. Então aqui é baixa resistência, aqui é alta resistência. Aqui é resistência nenhuma. Aqui
aqui a gente já consegue, inclusive, definir, né? Isso aqui, ó, ocorre quando o meu chuveiro está desligado. Essa posição aqui seria desligado, ó. Concorda comigo? Agora, qual que é verão, qual que é inverno? Analisa a fórmula. Túlio, potência relacionado à resistência, eles são inversamente proporcionais. Dessa forma, quem tem baixa resistência, tirar essas setas aqui para não confundir, quem tem baixa resistência tem alta potência. Baixa resistência, alta potência. Baixa resistência, alta potência. Esse aqui é inverno. Porque ele esquenta e esquenta muito. Esse aqui embaixo, ó, a resistência é grande, então a potência é pequena. Então ele até esquenta, mas ele esquenta pouco. Ele é o verão. Tudo bem, gente? Influência da resistência no funcionamento do equipamento. À medida que você muda o tamanho da resistência, você muda a potência de funcionamento do aparelho. Tranquilo? Isso aqui é muito comum em lâmpada, por exemplo, aquelas lâmpadas incandescentes que você muda a intensidade do brilho. Tipo lâmpada de motel, que você pega assim, gira e ela fica mais intensa ou menos intensa. Mesma coisa, ó, você tem um cursor aqui, ó, que ele vai mexendo, e aí você pode colocar, ó, alto brilho, baixo brilho. Beleza? Geralmente chama isso de potenciômetro. Amei. Top, Master, Mega Blaster. Vou apagar aqui. Vamos agora para o estudo da influência da DDP. E esse aqui é massa. Aí. Top. Influência da DDP agora. Ô, gente, você já observa que a potência, ela depende da DDP, mas ela depende da DDP ao quadrado, né? Ou seja, quando a DDP ela muda, a potência muda demais. Se a potência, se a DDP dobra, você percebe que a potência fica 4 vezes maior, porque a potência ela depende da DDP ao quadrado, né? Então, se a DDP dobra, você passa a potência para 4 vezes maior. E aqui que está aquele problema que faz um aparelho ele queimar quando você conecta ele numa tensão maior do que a especificada. Não sei se vocês sabem, mas os aparelhos, quando eles saem de fábrica, eles saem com uma especificação nominal. Vou colocar o nome aqui para você, ó. Especificação nominal. Vem assim, numa etiquetinha, tá? Inclusive é interessante você saber identificar isso no manual de instruções, numa tabela de informações. O Enem gosta de cobrar essa habilidade de você pegar informações de tabelas, né, de infográficos. Aí ele vem escrito tipo assim, olha, 110 volts, 40 watts. Ou seja, esse aparelho específico, para ele funcionar de forma adequada, brilhando 40 watts, com potência de 40 watts, você tem que colocar ele na tensão de 110. Ele só funciona da maneira adequada se você conectar ele em 110. Certo? Aí isso aqui é uma especificação nominal que a gente diz. Aí imagina que você está no Rio de Janeiro. Para que Rio de Janeiro, né, velho? Eu tô aqui em BH. Mas você está aqui em BH. E aí aqui em BH você comprou um secador de cabelo e ele é 110. A nossa tensão aqui em BH é 110. E aí você foi lá para o Distrito Federal, Brasília, e aí de repente lá em Brasília já é a tensão da tomada 220, normal na sua casa, 220. Se você leva esse 110 para conectar lá em Brasília, que é 220, pá, queima o aparelho. Por quê? Se ele está 110 e você conecta ele em 220, a minha tensão dobrou, né? Se a minha tensão dobra, a minha potência fica 4 vezes maior. O meu aparelho, que antes potência 40, ele vai ficar com potência 160.
Ô, gente, ele vai ter tanta potência de aquecimento, ele vai esquentar tanto que ele vai derreter. Pá! Aí a gente fala que ele rompe, que ele quebra, que ele queima. Aparelho, quando é submetido a uma tensão maior do que a especificada, ele queima, porque aumento de tensão gera um puta aumento de potência. Porque a potência depende da DDP ao quadrado. Beleza? Ah, se você conectar ele é 110, né? Se você conectar ele 110, funciona normal. E se eu conectar ele numa tensão menor, ele vai funcionar? Ele vai ter um funcionamento. Que tensão menor ele até funciona, vai gerar uma potência de funcionamento para ele. Mas também é uma potência muito reduzida. Imagina que ele está 110, né? Você coloca ele numa tensão de 55. Se você coloca ele numa tensão de 55, ele até vai funcionar, mas a potência agora vai diminuir 4 vezes. 110 é o normal. Se você põe em 55, a tensão cai 2. Se a tensão cai 2, a minha potência cai 4. Então o aparelho até funciona, mas funciona com uma potência muito reduzida. Tudo bem? Vamos anotar isso? Vamos anotar isso. Ó, coloca aí. Ao conectar um aparelho em tensão, aí coloca a opção aí, ó, maior que especificada. Maior que especificada. Especificada. Queima. Wrapped. Queima. Tudo bem? Agora, se ele for conectado numa tensão menor que especificada, aí ele até funciona com potência muito reduzida. Tudo bem, lindos? Vou sair da frente do quadro. Tranquilo? Arrasamos. Arrasamos, arrasamos, arrasamos. Beleza? Vou te dar um exemplo agora final. E aí a gente finalizou. Vou apagar aquele quadro ali. Tchurururu. Ó, só para a gente manter isso no tintim por tintim. Exemplo. Imagina que você tem um chuveiro, e ele é nominal dos 110 volts, potência de 4.000 watts. Tranquilo? Isso aqui veio na tabela dele, assim que você comprou o equipamento, veio na caixinha dele escrito isso aqui. Então, para ele funcionar com uma potência de 4.000, você tem que pôr ele obrigatoriamente numa tensão de 110 volts. Agora, se conectar em 220 volts, a minha potência subiria, gente, qual é uma potência linha, tá? Que é uma potência fictícia, porque não vai chegar nessa potência. Se a DDP dobra, a potência fica 4 vezes maior. Ela fica com potência de 16.000 watts. Gente, isso aqui é uma potência tão grande que ele queima. Agora, se eu vier se conectar inventei, ó, 55 volts, que é a metade da ideal, né? Se a tensão cai a metade, a potência cai 4 vezes. Não esquece da fórmula de análise, hein? Tudo bem? Então, se conectar em 55 vezes, a potência agora vai ser de 4.000 dividido por 4.000 watts. Ele até funciona, mas com uma potência muito reduzida. Tudo bem? Na hora que você estiver fazendo a prova, você vai ler sobre isso, vai lembrar de mim e você vai arrasar. Um beijo para você.
e a gente se vê logo. Até mais.